Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Vamos trabalhar mais alguns contos do livro Antes do Baile Verde, tá? Que agora é intitulado Eu Era Mudo, né? Vamos ver por quê. Até desse título, sempre é importante estabelecer uma boa relação com o título da obra e entender qual que é a proposta da autora em relação a isso, né? Lembre-se que o título sempre é uma expressão de criatividade, de provocação, né? Então começa assim, ó, o conto Eu Era Mudo e Só, narra a história de um homem que, ao se casar com Fernanda, perde gradativamente sua identidade e sua liberdade. Ele abandona sua paixão pelo jornalismo para se tornar sócio do sogro no ramo de máquinas agrícolas, uma profissão que não realiza, mas atende às exigências da esposa, de status, né? Filha de homem com status social bom, e ele quer atender, então é a frustração dele. Fernanda, criada dentro de convenções sociais e preocupada com as aparências, impõe um estilo de vida que o afasta dos amigos e o prende em uma rotina vazia. A filha do casal Gisela segue os mesmos valores da mãe, reforçando a alienação do protagonista dentro da própria família. O homem se sente sufocado e incapaz de expressar seus sentimentos, vivendo em um estado de isolamento emocional. Ele tenta em alguns momentos resgatar sua antiga identidade, mas percebe que se tornou irreconhecível para si mesmo, perdeu sua identidade. Seus amigos aos poucos se afastam, pois ele já não compartilha mais das mesmas visões e interesses. O ambiente em que vive é repleto de regras e expectativas que ele não pode questionar. Mesmo as pequenas alegrias da vida são reprimidas pela necessidade de manter uma imagem de estabilidade e sucesso. A relação entre ele e Fernanda se reduz a interações superficiais e impessoais. Ela dita o ritmo da casa, define as prioridades da família e não permite questionamentos. A influência da esposa é tão marcante que até a filha Gisela replica os valores maternos, distanciando-se emocionalmente do pai. O protagonista vê-se, então, completamente isolado, preso a um casamento sem afeto e a um cotidiano mecânico. Ele percebe que suas vontades foram suprimidas e que sua voz não tem mais valor dentro do próprio lar. Quando se percebe isso, é que a situação muda. Conforme o tempo passa, ele sente que sua vida se tornou um cárcere do qual não consegue escapar. As tentativas de retomar algum controle sobre sua própria existência são frustradas pela força das convenções sociais e pela pressão exercida pela esposa Fernanda, né? O peso da rotina e da conformidade o tornam uma sombra de si mesmo. Alguém que apenas segue o fluxo de questionar. O silêncio se torna um único refúgio, pois ele já não encontra espaço para se expressar. O conto evidencia a repressão emocional e a perda de identidade resultantes da conformidade às exigências sociais. O protagonista percebe que sua condição de mudez não é apenas figurativa, mas é real. Ele perdeu o direito de se expressar, de lutar por seus próprios interesses e de reivindicar sua individualidade. Sua solidão é construída ao longo dos tempos, agravada pelo fato de que ninguém ao seu redor parece notar ou se importar com seu sofrimento. Ótimo. Se ele não dá valor a si mesmo, como é que os outros vão dar? A narrativa constrói um retrato doloroso da opressão psicológica dentro de uma estrutura familiar. A história não oferece uma solução ou um desfecho otimista. Apenas a constatação de que algumas prisões são invisíveis, mas extremamente poderosas. O protagonista não encontra saída, pois a sociedade ao seu redor legitima e reforça essa estrutura de controle. Ele permanece calado, invisível e isolado, condenado
a uma existência sem voz e sem identidade. Vejam que ela colocou aí nesse contexto um papel que geralmente era imposto à figura feminina, tá, pela condição de poder do homem. E aqui ela cria novas facetas para a figura feminina dentro de uma relação. O título do conto sintetiza a temática central, a mudez como metáfora da repressão e a solidão como resultado da repressão emocional. Assim, Eu Era Mudo e Só não é apenas um relato pessoal, mas uma crítica à imposição de padrões sociais que anulam o indivíduo. O conto provoca uma reflexão profunda sobre a necessidade de liberdade emocional e autenticidade, bem como sobre os perigos de se viver apenas para corresponder às expectativas alheias. Essa é a pior coisa que pode existir. Sempre. Criar expectativa é colocar na figura do outro as suas verdades, as suas esperanças. É terrível, terrível. É uma prisão mesmo. Vamos lá? Vamos ver a sequência cronológica detalhada disso daí? Vamos lá. Primeiro, o protagonista inicia a narrativa refletindo sobre sua vida e seu estado de isolamento. Já vimos como é. Ele relembra seu passado como jornalista, uma profissão que amava, mas que abandonou para atender às exigências da esposa Fernanda, ou seja, se torna sócio do pai. Fernanda, criada com base na aparência e nas convenções sociais, impõe um estilo de vida que o afasta de suas paixões e de seus amigos, ou seja, isolamento social total. Para manter o padrão exigido pela esposa, ele se torna sócio do sogro no ramo de máquinas agrícolas, um trabalho que não realiza. A relação com Fernanda se deteriora com o tempo, tornando-se fria e baseada apenas em formalidades, óbvio. A filha do casal, Gisela, é criada seguindo os mesmos valores da mãe, reforçando a sensação de distanciamento do protagonista, ou seja, mãe e filha se afastam. Ele passa a se sentir cada vez mais sufocado pela rotina, pelo casamento e pelas pressões sociais. Os encontros com os amigos antigos, com os antigos amigos, tornam-se raros, pois Fernando os considera inadequados para o seu novo estado social. Que beleza. O protagonista tenta se adequar às expectativas da esposa, mas sente que sua identidade e seus sonhos foram sacrificados. Agora a pergunta que fica é: por que ele aceitou isso? Por que ele colocou essa submissão, ele aceitou essa submissão emocional? Tá? Qual era a vantagem que ele tirava disso tudo? Porque ele imaginou tirar uma vantagem, ninguém cede se não tiver um ganho extra com isso daí, né? Se não tiver um ganho. O ganho pode ser o status social, pode ser o modo de vida, então tem uma infinidade de coisas. Só que ele perdeu muito mais do que isso, né? Ele percebe que se tornou uma sombra de si mesmo. Alguém sem voz, sem liberdade para ser quem realmente é, quem realmente ele é, né? O isolamento emocional cresce, levando a um profundo sentimento de solidão, sempre. Ele criou esse buraco. Ele reflete sobre as escolhas que fez e percebe que sua vida foi moldada pelos desejos de outra pessoa e continua porque quer. Há uma tentativa frustrada de se reconectar consigo mesmo e retomar o controle sobre sua própria vida. Por que é frustrado? É frustrado porque ele não tem autorreconhecimento, autocontrole, controle de si, reconhecimento do seu valor. Tá? E a história termina de forma melancólica, reforçando a sensação de aprisionamento emocional e a impossibilidade de mudança. É bem isso daí. Né? Ele, criada por ele, não esqueça que é assim que as coisas se constroem. Nós criamos as nossas próprias prisões. Vamos ver a análise desse conto. O conto aborda temas como opressão conjugal, perda de identidade e isolamento emocional. Porque nós falamos que houve uma inversão de papéis aí, que geralmente a mulher é que era submetida a esse tipo de estrutura. Né? Então aqui é uma forma de, no conto, o leitor se entender, falar, e se fosse diferente? E se fosse com você? Porque essa que é a proposta, né? Aquilo que é aplicado à figura das mulheres, como é que seria se fosse aplicado a você? Como é que você se sentiria? Né? E deixa o leitor pensar nisso.
O conto aborda temas como opressão conjugal, perda de identidade e isolamento emocional. O protagonista representa um indivíduo que sacrificou sua essência em nome das aparências e das exigências sociais. Esse era o ganho dele também. A aparência e a exigência social. Se isso não desse ganho para ele, não teria aceitado. Né? Fernando é uma personagem que simboliza a rigidez das convenções sociais e a necessidade de manter uma imagem impecável. Ele gostou disso nela, senão não teria se casado. A relação entre marido e mulher é marcada pela frieza e pela falta de comunicação genuína. Ele acaba se submetendo, ela anda. A escolha profissional imposta ao protagonista simboliza a renúncia de seus sonhos, em troca de estabilidade financeira e aceitação social. Viu só? Gisela Filha representa a perpetuação do ciclo de aparências e opressão, seguindo os passos da mãe. O conto utiliza uma linguagem introspectiva, com forte carga emocional e subjetividade. Né? Óbvio. A narrativa se constrói sobre a angústia do protagonista, que se vê preso a uma vida que não escolheu conscientemente. A ausência de um desfecho redentor reforça a crítica à sociedade e às imposições que sufocam o indivíduo. A história reflete sobre as consequências da conformidade, a perda de autonomia nas relações interpessoais. É isso. Falou assim, que relação é essa se você perde o seu papel? Não é mais uma relação, né? É uma submissão. Mudou tudo. E o uso da primeira pessoa aprofunda a imersão na psique do protagonista. Podia ser psique, mas teria o acento. Intensificando sua solidão. Essa já é uma solidão a qual ele é jogado, a qual ele emerge, não é não? A crítica social presente no conto destaca como as aparências podem ser um fator de aprisionamento psicológico, é o que acontece principalmente com ele, porque elas estão satisfeitas. A falta de voz do protagonista é tanto literal quanto simbólica, representando sua impossibilidade de se expressar livremente, e o título do conto sintetiza sua temática central, a mudez como metáfora da repressão e a solidão como resultado da opressão emocional. É disso que a gente trata, foi sobre isso que nós falamos. Né? Então, importante perceber como essa relação aí acaba acontecendo, tá bom? Nós vamos analisar o conto Pérolas, de Antes do Baile Verde. Falou assim, muito interessante esse conto. Por quê? Porque ele vai mostrar uma relação diferenciada dentro de uma estrutura de casal. Né? Nós vimos até agora assim, conflitos, o final do amor, a tentativa de reconciliação, e agora a gente vai ver uma perspectiva diferente. Por quê? Porque esse casal que nós vamos ver agora em Pérolas, eles se amam, e isso daí muda muito dentro do conceito do que vai acontecer. Então vamos lá, o conto Pérolas, de Lígia Fagundes Telles, apresenta um drama psicológico, introspectivo, centrado na relação entre Tomás e Lavínia, um casal cuja estabilidade é ameaçada pelo pressentimento do marido. Ele tem uma relação de pressentimento. A narrativa se desenrola a partir do diálogo entre os dois, enquanto Lavínia se arruma para o encontro com o Roberto, né, que ela diz que seria uma reunião. Um velho amigo que tornou a viagem após um longo período de ausência. Tomás, gravemente doente, não irá ao encontro, mas sente que essa noite marcará uma mudança definitiva no relacionamento com sua esposa. O conto inicia com Lavínia escolhendo cuidadosamente sua roupa para o encontro, que na verdade ela diz que é uma reunião, decidindo-se por um vestido preto elegante. Tomás, deitado e observando a esposa, rememora uma conversa antiga
em que Roberto, durante um jantar antes do casamento deles, elogiara Lavínia em um vestido preto e mencionara que ela deveria ter se casado assim, ao contrário das noivas tradicionais de branco. Essa lembrança desperta em Tomás um pressentimento inquietante, uma herança de sua mãe, que possuía a habilidade de prever acontecimentos. À medida que Lavínia continua seus preparativos, Tomás entra em um estado de reflexão e angústia silenciosa. Ele imagina a esposa ao lado de Roberto, visualizando os pequenos gestos e olhares que poderiam sugerir uma proximidade crescente entre os dois. A ideia de que aquele encontro será o primeiro grande segredo entre ele e Lavínia o atormenta. Sua mente projeta uma cena de intimidade velada entre os dois amigos. Algo que não precisa ser consumado fisicamente, mas que para ele já representa uma traição emocional. Mesmo sem perceber as angústias do marido, Lavínia demonstra carinho e preocupação. Ela observa pelo espelho e pergunta se ele está bem, considerando brevemente a possibilidade de desistir do encontro para cuidar dele. No entanto, Tomás não a impede de ir, apesar de sua crescente inquietação. Internamente, ele deseja modificar o curso dos acontecimentos e alterar a cena que parece estar predestinada a acontecer. No momento, Tomás nota o colar de pérolas que Lavínia pretendia usar. Em um ato impulsivo, ele esconde a joia no bolso, acreditando que, ao fazê-lo, estará intervindo no destino e impedindo que sua visão se concretize. O colar de pérolas tem um significado simbólico importante. Ele representa a elegância, a sofisticação de Lavínia, mas também a fragilidade de sua relação com Tomás. Ao sair de casa, Lavínia se despede do marido sem notar sua expressão de inquietação. Tomás sozinho mergulha ainda mais em suas angústias, refletindo sobre o futuro e sobre a inevitabilidade da morte. Ele imagina a Lavínia seguindo sua vida após sua partida, eventualmente encontrando conforto em Roberto ou em outro homem. Esse pensamento o desespera, pois ele percebe que, mesmo que pudesse impedir aquele encontro, não conseguiria evitar sua própria morte e a vida que Lavínia levaria depois. Então vejam só a reflexão dele nesse momento. Que dor, que angústia. Não, assim, buscando a felicidade da esposa, mesmo que isso daí represente um sentimento de traição que ele está sentindo. A tensão emocional culmina quando Tomás, incapaz de suportar sua angústia, corre até a janela e grita o nome de Lavínia. Ele então retira o colar de pérolas do bolso e devolve dizendo que havia encontrado a joia. Esse gesto pode ser interpretado de diferentes maneiras. Uma tentativa desesperada de reafirmar seu controle sobre a situação, uma expressão de resignação ou até mesmo um último ato de amor e entrega. Lembre-se, ele está gravemente doente, ele vai morrer. Ao devolver as pérolas, ele simbolicamente aceita que não pode mudar o que está por vir e que deve confiar no destino e na própria Lavínia. O conto termina de maneira ambígua, deixando o leitor com a dúvida se o pressentimento de Tomás se concretizará ou se suas angústias eram apenas fruto da sua imaginação e insegurança. Pérolas é uma narrativa que explora temas como o medo da perda, a fragilidade dos relacionamentos e a inevitabilidade da passagem do tempo. A escrita de Lígia é carregada de subjetividade, envolve o leitor em um drama emocional intenso, mostrando como pequenas atitudes e gestos podem carregar grandes significados. Vejam só, né? É como se fosse um ciúme velado, ou então uma previsão clara do que é futuro. Não precisa nem ser uma previsão mística, né? Ele, doente, pensando na morte iminente, imagina a solidão da mulher que ele ama, né? E que ela também ama, porque estava disposta a desistir da suposta reunião, né? Que seria o encontro com o amigo, né, do marido, mas ele ainda assim insiste que ela vá, como se ele tivesse a ideia de que eu não posso lutar contra o futuro e contra a verdade. Se não for com ele, vai ser com outro. Eu espero que encontre alguém bom como o meu amigo, não é verdade?
Então o que ele faz? É como se ele aceitasse essa condição, mesmo vivo, né? De um triângulo amoroso. E aí o que ele faz? Ele devolve o colar, né? Vejam que foi interessante. Ele tenta quebrar o destino tomando o colar, mas ele fala que sabe que não for com ele, vai ser com outro. Então ele devolve o colar. É aquela ideia assim, eu quero que antes de tudo ela seja feliz, né? Por quê? Porque não tem que ficar sofrendo por mim, ela vai continuar a vida de qualquer jeito, então eu vou ser racional agora. Uma coisa difícil, né, de se imaginar. Ação por amor, né? Mas vamos lá, é mais uma visão de Lígia Fagundes Telles. Vamos ver agora a sequência, tá? O cenário inicial, o conto se passa no quarto de Lavínia e Tomás, enquanto ela se prepara para uma reunião com um amigo que esteve viajando por mais de um ano. Tomás está doente, frágil, deitado em uma cama e observando sua esposa enquanto ela se arruma diante do espelho. Lavínia demonstra preocupação com a saúde do marido e hesita em sair, mas Tomás insiste para que ela vá. Vejam aquilo que nós falamos. O diálogo entre eles. Tomás elogia a beleza de Lavínia e destaca sua elegância no vestido preto. Ele menciona que a noite marcará o primeiro segredo entre eles, pois pressente que Lavínia não contará mais nada sobre o encontro. Lavínia o repreende por tais pensamentos e afirma que ama seu marido e que não haverá nada a esconder. Tá? Vem as lembranças do passado. Aí sim, né? Tomás relembra um jantar ocorrido antes do casamento, tá? Quando Roberto, o amigo de Lavínia, vai reencontrar, elogiou, do amigo que ela vai reencontrar, elogiou-a por usar um vestido preto e um colar de pérolas. Olha só. Roberto sugeriu que ela deveria ter se casado de preto. Uma sugestão ousada para uma época em que as mulheres se casavam de branco. Essas lembranças geram em Tomás um desconforto e uma forte intuição sobre o que pode acontecer na reunião. O dom da premonição dele. Então vamos lá, né, que isso daí. Tomás menciona que herdou da mãe o dom de pressentir acontecimentos futuros. Ele acredita que Lavínia e Roberto estarão juntos e que a proximidade entre eles será inevitável. Sua imaginação o atormenta, visualizando sua esposa sentada ao lado de Roberto, os braços se tocando e o silêncio carregado de significado entre os dois. Lavínia se arruma para sair. Enquanto se prepara, Lavínia continua conversando com Tomás e tenta tranquilizá-lo sobre sua fragilidade. Ela observa o marido pelo espelho e percebe sua expressão melancólica. O espelho sempre tem um sentido importante. Veja como esse espelho está sempre presente. Tá? Ele é um reflexo, ele mostra uma outra visão das coisas. Antes de sair, ela busca o colar de pérolas, mas não encontra. Tomás esconde o colar. Sem que Lavínia perceba, Tomás esconde o colar de pérolas no bolso. Esse gesto representa a sua tentativa desesperada de alterar o destino e impedir que sua premonição se concretize. Ele acredita que sem o colar, a cena que ele imagina não se realizará exatamente como prevê, né? Ou seja, se eu criar o modelo mental que está sendo construído, o resultado vai ser diferente. Lavínia sai para a reunião, tá? Ela se despede do marido e reafirma seu amor antes de sair. Tomás fica sozinho, tomado pela angústia e pela incerteza. Ele imagina Lavínia ao lado de Roberto, o cenário que tanto teme tomando forma em sua mente. Pois é. Ele faz a reflexão sobre a morte e a inevitabilidade do futuro. Tomás pensa sobre sua própria morte e a certeza de que Lavínia seguirá sua vida após sua partida. Ele se angustia com a ideia de que no futuro ela estará com outro homem enquanto ele estiver debaixo da terra. Esse pensamento o leva para um profundo sentimento de impotência, pois percebe que não pode impedir que os eventos sigam seu curso natural. E aí vem o grito do Tomás, né? Em um último ato impulsivo, Tomás se levanta da cama e vai até a janela. Ele grita o nome de Lavínia, chamando-a desesperadamente. Lavínia retorna e o olha surpresa, sem entender sua reação.
Tomás estende a mão e entrega o colar de pérolas a Lavínia. Ele finge ter encontrado o colar e diz a ela que o havia perdido. Esse ato simboliza sua aceitação da inevitabilidade dos acontecimentos. Ele percebe que não pode evitar o futuro e que apenas lhe resta esperar o retorno de Lavínia da reunião. Ou seja, né, é uma sujeição, uma aceitação do destino, não é verdade? E o desfecho? Lavínia, sem desconfiar de nada, sorri e pega o colar colocando no pescoço. Ela agradece e parte para o encontro, deixando Tomás sozinho e imerso em seus pensamentos. O conto termina com a imagem de Tomás resignado, aguardando o desfecho de sua premonição. Qual que é a conclusão? O conto Pérolas explora os temas da premonição, do ciúme, da insegurança e do destino inevitável. Tomás, mesmo prevendo o que acontecerá, percebe que nada pode fazer para mudar os acontecimentos. A ausência do colar de pérolas e sua posterior devolução simbolizam a ilusão de controle e aceitação do incontrolável. O final aberto deixa no leitor a incerteza sobre se a premonição de Tomás se concretizará ou se tudo não passou de um recém-fundado, reforçando a tensão psicológica tão presente na narrativa da autora Lígia Fagundes Telles. Não é interessante? Fantástico isso daí, não é não? É uma beleza de construção que se faz nesse contexto. Vamos ver a análise? Então, olha só. Dentro desse contexto, vamos ver. O conto Pérolas de Lígia Fagundes Telles apresenta uma reflexão profunda sobre temas como ciúme, pressentimento, angústia e o destino inevitável. A narrativa acompanha o casal Tomás e Lavínia em um momento de tensão e sutilezas psicológicas, que é importante, o aspecto psicológico marcado pelo diálogo entre os dois, enquanto ela se arruma para um encontro com um amigo que esteve fora por longo período. Durante essa preparação, o conto explora não apenas as palavras trocadas, mas também os silenciosos, os silêncios, os gestos e os pensamentos do protagonista Tomás, que se angustia diante de uma iminente separação simbólica. Tomás é retratado como um homem doente, fragilizado, que percebe por meio de seu dom de pressentir, herdado da mãe, que sua relação com Lavínia está prestes a mudar. Ele acredita que o encontro dela com Roberto marcará o primeiro segredo entre os dois e que a partir dessa noite sua esposa nunca mais compartilhará tudo com ele. Esse pressentimento se torna obsessivo, tá? E reforça seu estado de vulnerabilidade e dependência emocional em relação à esposa. O colar de pérolas que Tomás esconde no bolso se torna um poderoso símbolo no conto, né? As pérolas, tradicionalmente associadas à elegância e à feminilidade, representam não apenas a beleza de Lavínia, mas também a forma como ele a percebe e o medo de perdê-la. Ele esconde o colar como um ato desesperado para impedir que a cena que ele imagina se concretize. Lavínia vestida de preto ao lado de Roberto, revivendo um momento que ocorreu antes do casamento, quando o amigo elogiou sua beleza. Essa tentativa de alterar a realidade mostra o desejo impotente de Tomás de controlar o que está por vir. Vejam só, o que na verdade pode ser simplesmente o trabalho do inconsciente dele, que dá a ele o suposto dom da premonição, mas que na verdade é a construção da imagem, é a fantasia sendo elaborada e construída. Lavínia, por outro lado, parece alheia às angústias do marido. Seu comportamento não sugere intenções ocultas e sua preocupação com Tomás é evidente em suas falas e gestos. No entanto, o conto sugere que Tomás enxerga mais que o dito explicitamente, e sua sensibilidade exacerbada faz com que ele veja sinais onde talvez não existam. Isso cria um dilema. O pressentimento dele é apenas fruto de sua mente atormentada? Ou, de fato, ele percebe uma mudança inevitável no relacionamento?
É essa a ideia. Lembre-se que é alguém perturbado, é alguém que está adoentado. O tema do destino e da inevitabilidade está presente ao longo de todo o conto. Tomás se debate entre tentar evitar o que é presente e aceitar que não pode mudar o que está por vir. Esse conflito é ilustrado em seu gesto final, ao chamar Lavínia da janela e devolver o colar dizendo que o encontrou. Né? Esse ato pode ser lido como uma aceitação resignada da realidade. É isso. Como se finalmente compreendesse que, por mais que tente alterar o curso dos acontecimentos, o futuro seguirá o seu caminho próprio e acabou. Ou seja, já que é assim, fala assim, interferir não vai adiantar nada. A escrita se destaca pela sutileza psicológica e pela construção de uma atmosfera de tensão emocional que se desenrola no espaço doméstico. Olha só, a utilização do fluxo de consciência de Tomás permite que o leitor adentre sua mente e compreenda a profundidade da sua angústia. A narrativa se desenrola com um ritmo cadenciado, alternando momentos de diálogo e silêncio, refletindo o crescente conflito interno do protagonista. Cada vez mais ele está nesse crescimento. Outro aspecto notável no conto é a exploração do tempo e da memória. Tá? A mente de Tomás viaja entre o presente e o passado, revivendo o momento em que Roberto elogiou Lavínia e projetando cenas futuras que imagina com temor. Né? Essa sobreposição temporal reforça a tensão psicológica e mostra como as experiências passadas moldam a percepção da realidade do protagonista. Lembre-se, ele está doente. Né? E nesse momento ele pode estar tendo o quê? 1000 razões para ter esse tipo de pensamentos ou supostas visões. A ambiguidade também desempenha um papel fundamental no conto. Né? O leitor nunca tem certeza absoluta sobre o que de fato vai acontecer no encontro de Lavínia e Roberto. Tá? O que sabemos é filtrado pela perspectiva do Tomás, que pode estar distorcendo a realidade devido ao seu estado emocional fragilado. Viram o que eu falei? Esse jogo entre o que é dito e o que é sugerido é uma característica marcante da escrita da autora Lígia Fagundes Telles, que frequentemente deixa espaço para a interpretação subjetiva do leitor. É importante, né, deixar isso daí. Olha que grandeza dessa autora. Né? Eu não quero finalizar nada, eu quero deixar que as pessoas pensem, construam, participem da obra. Tá? E aí vem o desfecho. No desfecho do conto, a imagem de Tomás chamando Lavínia da janela e devolvendo o colar de pérola sintetiza toda a temática da narrativa. O ato de devolver simboliza tanto a tentativa de manter as aparências, quanto uma aceitação silenciosa do que aquilo seja ser inevitável. Do que aquilo seja ser inevitável. A cena final é carregada de melancolia e resignação, encerrando o conto com uma sensação de perda iminente. Dessa forma, Pérolas é um conto que explora com profundidade a psicologia dos personagens e os dilemas emocionais de um casamento que se encontra em um momento de transformação. A tensão psicológica, os símbolos e a estrutura narrativa fazem dessa história um exemplo brilhante do talento de Lígia Fagundes Telles, né? Ao capturar as complexidades do comportamento humano e da dinâmica das relações interpessoais. Não é fantástico? Muito bem. Nós chegamos agora, então, ao nosso último conto, que é o conto Menino. Né? E ele é um conto bem interessante. Mais uma vez ele fala sobre relações. Só que agora dentro de uma outra perspectiva, de uma outra ótica. A ótica de um menino. Né? Os sentimentos dele em relação à mãe. Né? Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Vamos ver a síntese desse conto, que é para a gente poder caminhar. A gente tem a síntese, que é para a gente ter uma perspectiva geral. Né? Depois nós temos a sequência cronológica e a análise final. Tá? Então vamos lá. O conto Menino narra a experiência de um garoto que sai com sua mãe para ir ao cinema, em um dia aparentemente comum, mas que marca sua infância de maneira profunda. A mãe era linda. Tá? Desde o início da caminhada, o menino sente orgulho da beleza da mãe e admira sua elegância. Ele caminha ao seu lado, observando com admiração e alegria
né, e alegria. Contudo, a mãe parece apressada e ansiosa enquanto se desloca pela rua, olhando ao redor como se estivesse à espera de algo ou alguém. Ao chegarem ao cinema, a mãe, que até então caminhava com pressa, desacelera os passos e hesita um pouco na entrada. Ela manda o menino comprar doces, afastando momentaneamente. Esse pequeno detalhe já sugere que ela deseja um instante sozinha, como se aguardasse alguém ou quisesse organizar seus próprios pensamentos. O menino, sem perceber qualquer normalidade, segue a ordem da mãe e compra os doces, animado para assistir ao filme. Dentro da sala de cinema, olha lá, os dois passam por várias fileiras e cadeiras, encontrando muitos assentos vazios para duas pessoas. Já somos dois, estamos passando, né? Entretanto, a mãe insiste em avançar até encontrar um assento com 3 lugares disponíveis. O menino não questiona a escolha, mas logo essa decisão se torna significativa dentro da narrativa. Quando o filme começa, o menino rapidamente percebe um incômodo, né? Uma cabeça enorme na frente que atrapalha a visão da tela. Ele tenta mudar de lugar para enxergar melhor, mas sua mãe o impede, fala não, ordenando que fique quieto. Ele falou, por que está vazio, eu não posso mudar? Em um primeiro momento ele obedece, mas a insatisfação persiste. O incômodo físico, a obediência forçada refletem um simbolismo mais profundo, indicando sua impotência diante da situação que está prestes a se revelar. Logo depois, um homem se senta ao lado da mãe, ocupando a cadeira vaga. Inicialmente, isso não chama a atenção do menino, pois ele está concentrado no filme e na dificuldade de enxergar. Contudo, com o passar do tempo, ele percebe um gesto que o inquieta profundamente, a mão branca da mãe, entrelaçada à mão morena do desconhecido. Esse detalhe aparentemente simples é carregado de significado e marca uma reviravolta emocional na percepção do menino. A partir desse momento, sua atenção se desvia do filme e se fixa nessa imagem perturbadora. Ele percebe isso justamente na hora que o cabeção sai da frente dele, né? Fica tudo mais claro, ele olha e pumba, falou, opa. A visão das mãos entrelaçadas desperta no menino um sentimento confuso e crescente de angústia. Ele não sabe exatamente como interpretar o que vê, mas sente um incômodo visceral, né? Uma sensação de traição, de deslocamento. O contato físico entre sua mãe e o homem ao lado representa a quebra da idealização que ele tinha dela, abrindo espaço para uma realidade mais complexa e dolorosa, né? E aquela mulher linda e maravilhosa que eu amo e confio. Pouco antes do final do filme, o homem se levanta e parte, desaparecendo tão repentinamente como apareceu. A mãe, por sua vez, não demonstra qualquer reação que denuncie sua reação com o desconhecido, sua relação com o desconhecido. Pelo contrário, ela se mantém tranquila e aparentemente satisfeita. O menino, no entanto, não consegue esquecer a cena que testemunhou, né? Sua percepção de mundo mudou naquele momento. E ele não consegue mais olhar a mãe da mesma forma que antes, né? O brilho foi ofuscado nesse momento. Após o término da sessão, mãe e filho saem do cinema e caminham de volta para casa. A mãe está radiante, como se nada de incomum tivesse ocorrido, enquanto o menino se sente inquieto e confuso. Ele tenta assimilar o que viu, mas sua mente infantil não consegue traduzir em palavras a desilusão que sente. O que antes era apenas uma saída agradável com a mãe, agora se tornou um episódio carregado de angústia e uma percepção incômoda da realidade adulta, né? Minha mãe está traindo meu pai, ou me traindo. Ao chegar em casa, encontra o pai do menino, que os recebe normalmente, alheio ao que ocorreu. Diante dessa cena, o peso da descoberta se intensifica para o menino. Ele percebe que sua mãe não mudou em nada perante o pai, como se o que acontecera no cinema fosse um segredo inalcançável para qualquer um, exceto para ele. O contraste entre a alegria da mãe e a presença tranquila do pai reforça a ideia de que a verdade muitas vezes está oculta entre as aparências, não é? Diante dessa nova concepção, o menino não consegue conter sua emoção e começa a chorar. Seu choro não é apenas pelo que viu, mas pelo que isso daí representa: a perda da inocência,
A percepção de que o mundo adulto esconde segredos, traições e comportamentos que ele não compreende completamente. O ato de chorar simboliza o impacto da revelação, tá? E o começo de uma transição dolorosa da infância para uma maturidade reforçada. Vai ter que encarar a realidade. A narrativa de Menino é construída de maneira sutil e sensível, retratando um momento aparentemente banal, mas que marca profundamente o protagonista. Sim, minha mãe está traindo meu pai. A história trata da perda da ingenuidade e da descoberta de que o mundo pode ser mais complexo e perturbador do que parece. O contraste entre a leveza da mãe e o sofrimento silencioso do menino intensifica a dramaticidade do conto, né? Fazendo com que o leitor sinta a dor da desilusão do personagem. Minha mãe. Né? E o que faz crescer é isso daí. Minha mãe é uma mulher bonita. Né? Além disso, o conto aborda temas como traição, solidão, amadurecimento emocional, mostrando que muitas vezes os adultos subestimam a percepção das crianças, é verdade. O menino, mesmo sem entender completamente o que viu, sente o peso da realidade de forma profunda e irreversível. É um trauma que vai ficar. A escolha do cinema como cenário não é aleatória. Ele representa um espaço de ilusão, de sonhos e fantasias, mas, paradoxalmente, é onde a dura realidade se impõe ao protagonista, naquele mundo de fantasia que as coisas se instalam. A imagem das mãos entrelaçadas se torna um símbolo da revelação e do choque emocional do menino. A oposição entre a mão branca da mãe e a mão morena do desconhecido reforça a ideia de contraste entre os dois mundos. Não é não? O da inocência infantil e o da complexidade adulta. O fato do menino chorar apenas ao chegar em casa sugere que ele precisou de tempo para processar o que viu, demonstrando como certas descobertas são dolorosas e difíceis de aceitar. Ele estava elaborando. No final, Menino não apresenta uma conclusão explícita sobre o futuro do protagonista ou das relações familiares. Não, são recortes da vida. Tá? Mas deixa claro que algo mudou para sempre dentro dele. O conto nos faz refletir sobre o impacto das experiências infantis na construção da identidade e sobre como certos momentos podem marcar profundamente a percepção de mundo de uma criança, lógico. Tá? A tristeza do menino no final é um eco de sua perda de inocência, um tema recorrente na literatura da Lígia Fagundes Telles, que explora com maestria os conflitos internos e as descobertas dolorosas de seus personagens. Não é isso? Então, para você ver como é que é. Vamos lá, vamos para a sequência, vamos acompanhar o passo a passo para a gente saber tudo o que aconteceu. Primeiro, menino e mãe saem juntos para ir ao cinema. O menino sente orgulho de estar ao lado da mãe, encantado com sua beleza. Enquanto caminham, a mãe anda rápido, apressada, como se estivesse ansiosa. O menino acompanha a mãe admirando-a e percebendo olhares de outros homens em sua direção. Sim. Ao chegar à porta do cinema, a mãe muda de comportamento. Ela se detém na entrada, desacelera o passo e observa ao redor, como se estivesse observando alguém. A mãe pede que o menino compre doces antes de entrarem. Ele obedece e se afasta para cumprir a tarefa. Quando volta, a mãe ainda está na entrada, tá? Parecendo esperar por algo ou alguém. Finalmente entra no cinema, onde há muitas poltronas vagas. Eles passam por várias fileiras, onde há cadeiras livres para dois, mesmo com opções confortáveis. A mãe continua caminhando até encontrar um lugar para três. Né? Veja como estava tudo certinho, não tinha nada de coincidência. Tá? A mãe se sentou em uma das poltronas e colocou o menino ao seu lado. Logo começa o filme. O menino, animado no início, logo se incomoda com a cabeça enorme à sua frente. Né? Ele reclama, irritado, por não conseguir enxergar bem a tela. Ele tenta trocar de lugar, mas a mãe impede, não deixa. Ele insiste, mas ela
firme, diz para ele ficar onde está. De repente, um homem moreno sentou-se na cadeira vaga ao lado da mãe. O menino percebe um leve clima de intimidação entre os dois. O filme continua, mas a atenção do menino começa a se dividir. Lógico, né? Ele começa a perceber alguma coisa. Não, várias coisas, né? Em determinado momento, o menino vê que a mão branca da mãe seguramente, discretamente, né, segura, né, discretamente a mão morena do homem, né, não é seguramente. A imagem das mãos entrelaçadas se torna uma obsessão para ele. Ele não consegue mais se concentrar no filme, né? A cena das mãos de cores diferentes provoca uma mistura de desconforto e fascínio. Tem tudo ali, né? Todos os sentimentos estão presentes. Ele sente algo estranho, como se algo estivesse errado, mas não compreende totalmente. Lembre-se, mão morena e mão clara. O menino alterna entre o olhar para a tela e observar a mãe e o homem. Ele sente uma angústia crescente, mas não consegue reagir. O homem e a mãe mantêm a mão disfarçadamente unida enquanto o menino observa. A cabeça que atrapalha sua visão sai da frente. Agora ele vê o filme claramente, mas já não se importa mais com o que a história projeta. Toda a sua atenção está na mãe e não é estranho isso. O toque silencioso entre os dois sufoca. Pouco antes do filme acabar, o homem se levanta, vai embora. A mãe não demonstra nada e permanece onde está. O menino sente, tá? O menino sente intervalo, tá? E confusão ao mesmo tempo. Não é intervalo, né? Ele sente o quê? Uma angústia. O filme termina, ele sai no cinema, a mãe parece feliz e descontraída. Ela segura a mão do filho com carinho e um sorriso. Eles caminham de volta para casa. O menino está quieto, absorvendo as imagens e sensações do cinema. Está pensativo. Chegou em casa e encontrou o pai. Tem alguns errinhos aqui, né? Encontrei o pai. Né? Coisas de má construção do texto aqui. Né? São os corretores, às vezes, que a gente faz. O pai recebe sem notar nada de estranho. Tá? Os recebe. O menino, que guardava tudo dentro de si, finalmente desistiu, sem entender direito por que ele chora diante do pai. O choro é uma mistura de confusão, perda e descoberta precoce. A mãe mantém a normalidade como se nada estivesse acontecendo. O menino percebe que sua relação com a mãe e a própria visão de mundo foram atreladas. E o conto termina com essa carga emocional densa e sutil com o pobre menino. Pensa bem, né? Que trauma para esse menino. E vamos finalizar com a análise desse conto. Tá? O conto Menino é uma narrativa curta, porém extremamente densa e carregada de significados psicológicos e simbólicos. Sempre. Você vai perceber que sempre na análise de Lígia os aspectos simbólicos e psicológicos estão presentes. Tá? Por meio do olhar infantil do protagonista, Lígia construiu uma história de descoberta precoce da fragilidade das relações humanas. Tá? Das relações familiares, né? Humanas e familiares, principalmente familiares. E da complexidade das emoções. Tá? A trama, centrada em um passeio aparentemente comum ao cinema, é atravessada por silenciosos gestos ocultos e tensos, tá? Latentes. Elementos típicos da escrita do autor, da autora. Né? O orgulho que o menino sente ao caminhar ao lado da mãe é um ponto central na abertura do conto. Ele a vê como um ser quase idealizado, belo, admirado por todos. Esse orgulho inicial revela a relação de forte vínculo entre os dois e a forma como ele enxerga a mãe. Veja que ele idealiza a mãe dentro desse contexto. Tá? Esse sofrimento de posse
e admiração comum em crianças, especialmente meninos, que veem as mães como primeiras referências femininas e modelos de afeto. Sim, né? Vejam, é um conflito, né? É o Édipo do menino no sofrimento ali. Falou, quem que está tentando tirar a minha mãe? Ela me pertence, já não chega o meu pai, né? Meu pai eu aceitei, né? Eu já quis matar um dia, mas hoje eu aceito. Agora vem outro? Não. Isso daí é uma confusão na cabecinha dele, né? Contudo, essa visão inocente e idealizada começa a ruir ainda antes no cinema, quando o menino percebe que a mãe se comporta de maneira estranha. Vejam só, esse processo de transformação, de amadurecimento. Ela anda apressada, ansiosa, depois desacelera e parece esperar alguém. O menino, embora sem a capacidade de interpretar totalmente os sinais, capta a atmosfera de expectativa e nervosismo. Você só está sentindo, pressentindo as coisas. Esse olhar infantil, que tudo registra, mesmo sem entender completamente, é uma marca do conto. A escolha do lugar dentro da sala de cinema é uma pista fundamental, né? A mãe se recusa a sentar em fileiras com 2 lugares, tá? Mas isso daí depois senta numa de 3. Tá bom. Banal, não quer dizer nada. Até a hora que um homem moreno surge e como se a peça faltante do quebra-cabeça invisível se encaixasse. Ah, então é isso que está acontecendo. Embora o menino ainda não compreenda plenamente o que está acontecendo, mas ele vê que tem alguma coisa anormal e que alguém chegou. Tá? A fixação do menino na cena das mãos entrelaçadas é uma imagem central e poderosa. A mão branca da mãe e a mão morena do homem representam o choque entre o familiar e o estranho, o seguro e o ameaçador. Esse contato físico clandestino é o ponto em que a inocência do menino começa a ser corroída. Ele não sabe explicar, mas sente que há algo errado, que aquele toque transgride uma regra invisível. Então veja como isso daí é dele, né? Esses incômodos crescem, se afastam da experiência do filme. Começa a não prestar mais atenção. A sala escura, com seu ambiente de intimidação e anonimato, e é o espaço perfeito para que essa revelação ocorra. O cinema geralmente é associado à fantasia e à evasão, aqui serve como cenário para uma dolorosa descoberta da realidade. Veja o contraste, né, com a realidade. O homem parte antes do filme terminar, deixando a mãe e o menino sozinhos novamente. Mas a ausência do homem não desfaz a sensação de ruptura. Algo mudou para sempre no olhar do menino sobre a mãe. Ela, por sua vez, era como se nada tivesse acontecido, mantendo sua aparência de normalidade. Esse contraste entre a percepção do menino e a atitude da mãe intensifica a angústia, né? Ou seja, eu percebo que ela tenta disfarçar. A volta para casa é marcada pelo silêncio cúmplice da mãe, tá? E o menino. E é tomado por uma emoção inexplicável que desaba em lágrimas quando ele vê o pai. Tá? Esse choro, mais do que uma ocorrência momentânea, representa o luto, olha o que eu falei, pela perda da imagem idealizada da mãe e da segurança familiar. Ele não sabe nomear o que sente, ciúme, medo, traição, mas sabe que algo rompeu dentro dele, que aquilo lá não era certo. E aí a autora, né, Lígia Fagundes Telles, construiu essa narrativa com extrema sutileza, e é verdade. Não há explicitações, apenas gestos silenciosos e olhares que comunicam tudo o que as palavras não dizem. A perspectiva infantil amplia o impacto da revelação. Porque o leitor acompanha o choque da descoberta através da lente confusa e sensível do menino, que é quem está falando. É uma história de iniciação, tá? De entrada precoce no mundo ambíguo e doloroso dos adultos. Ao final, o leitor permanece com a mesma sensação do menino, uma confusão de dor, perplexidade e perda. E já não moraliza o comportamento da mãe, mas deixa claro que, para o menino, a figura materna jamais será a mesma. Ele descobriu cedo demais que até mesmo as mães, esses seres de afeto e cuidado,
possuem desejos secretos e fraquezas ocultas. Pois é, isso aí, minha gente. Tá? Então, bom estudo, uma boa leitura do livro para vocês e aproveitem bastante e até mais.